Para falar sobre como as pessoas ao redor podem ajudar essa família e como cada um também pode passar por um momento de luto, de trauma como este, nós fizemos o pedido aqui para a psicóloga e docente Amara Rúbia de Paula Lima estar conosco hoje aqui na abertura do nosso Balanço Geral. A gente se emociona, não é, Amara? Eu vi que você estava acompanhando. E eu também me emociono porque ontem, para mim, como eu disse aqui para os meus cinegrafistas e para toda a nossa equipe, parece que o dia da gente... Bom, o dia ontem já não estava tão bom com uma outra notícia triste que nós havíamos trazido. E aí, para encerrar o dia, recebemos esse caso. Hoje a gente continua acompanhando, seguimos acompanhando. Para a gente que é profissional, não é fácil. Eu imagino para a família que está lidando com tudo isso na pele. O que fazer neste momento? O que fazer? Como ter calma, serenidade? Se é que existe aí um meio para isso, não é, Mara? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Nós pela oportunidade de falar sobre isso. O processo de luto por si só já é um processo muito difícil, né? Perder uma pessoa que nós amamos é muito difícil. E quando nós falamos de um processo de luto que tem o que nós chamamos de complicadores, né, de agravantes, ele tende a intensificar as emoções do luto, né? Nesse caso, por exemplo, nós estamos falando de uma criança. Já é um fato que tende a agravar as emoções, né? Nós não estamos preparados para isso, não faz parte da ordem natural da vida imaginar que as crianças morrem. E nesse caso nós estamos falando também de uma tragédia, um acidente, pode vir aquela ideia de que é algo que poderia ser evitado, é uma morte repentina. Então, assim, todos esses agravantes, eles tendem a acrescentar os sentimentos de culpa e arrependimento. Que nós vemos, né, o pessoal que trabalha nessa área vai concordar comigo que o sujeito, ele tende a sofrer muito mais e ter mais dificuldade de lidar com um processo que é natural da vida, porque o luto, de fato, ele é natural, não é um processo que nós conseguimos passar, né? Não tem como nós passarmos pelos sentimentos de perda sem sofrer, sem sentir, principalmente quando é alguém que há um sentimento muito forte, quando há um vínculo muito forte. Então, o que nós deixamos o que é possível deixar de sugestão, né, para passar por esse momento de uma maneira minimamente mais fácil, seria encontrar no meio de tudo isso um ambiente em que seja possível, por exemplo, manifestação de sentimentos e de emoções sem julgamento, né? Como a Josi falou, a comoção social é muito grande nesse caso. Sim, as pessoas, quem está acompanhando, elas tendem a fazer comentários muito julgadores, né? E então, sim, se afastar. O apoio da rede social é muito importante, o apoio da rede da família, né? Não estou falando apenas da família e nem apenas de profissionais em psicologia, mas os amigos, a comunidade, encontrar dentro desse espaço um lugar onde seja possível a manifestação dos sentimentos em que você não se sinta julgado por estar falando o que você está sentindo. E aí a gente fica com um pensamento muito forte nessa tia, né? O que está sendo para ela, como será que ela está lidando com isso, né? Será que ela está encontrando, ela está conseguindo falar do quanto ela sente por isso ter acontecido? Será que as pessoas estão conseguindo, em algum momento, acolhê-la e não só julgá-la? Né? E um cuidado muito especial com as reações que virão a seguir, né? Com as reações físicas do luto, porque o luto ele tende, né, a afetar o sono, afeta a alimentação, afeta a concentração. Então, buscar estratégias realmente para poder ir lidando e aos poucos se adaptando com uma realidade tão difícil, tão dolorosa. Mara, eu queria que você comentasse também, porque quando eu disse que a gente se coloca no lugar da tia e dos familiares, todo mundo pode se enganar. Saiu da rotina, você que tem experiência em comportamentos, eu tô acostumada a todo dia ter aquela minha rotina. Eu tomo café da manhã, eu saio de casa, eu vou para o meu trabalho. E aí eu faço algo diferente, é normal, isso pode acontecer com qualquer pessoa? Pode, Josi, pode sim. E atualmente, né, isso vem acontecendo cada vez mais. A verdade é que nós estamos no piloto automático, vivendo um momento e não vivendo o momento, né? Estando em um momento, mas vivendo o próximo.
está ali arrumando o café da manhã, preparando o café e já pensando o que tem que fazer no trabalho. Está fazendo o trajeto do trabalho e já pensando nas atividades do trabalho. Está no trabalho e já pensando quando chegar em casa, o que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa. Então, assim, uma dificuldade de viver o momento atual, de estar naquele momento e com as pessoas que estão naquele momento, né? E para que isso aconteça, gente, esse é um movimento totalmente inconsciente, tá? Esse piloto automático. A gente precisa se conscientizar, trazer para a consciência, e isso não acontece sozinho, é um exercício, de fato, né? Tem que ter uma postura ativa do indivíduo, você precisa se esforçar. Muitas vezes você vai ter que dizer para você mesmo, não, neste momento eu vou almoçar com a minha família. Em outro momento eu penso no trabalho, né? Aos pouquinhos, para que isso se torne um hábito, para que se torne algo mais natural. Então, por exemplo, se nós formos olhar, eu acabei fazendo isso, né, para entender como que está acontecendo, como estão as reações. Você vê os comentários, mas como é possível? Como a pessoa pode esquecer isso? Né? Como que esquece? Esquece porque é algo totalmente diferente e eu deixo aí um exercício para o pessoal aqui, para o pessoal de casa. Se você consegue se lembrar do seu trajeto hoje para o trabalho, né? Se você consegue se lembrar ontem o que você fez naquele momento? Não, porque geralmente a gente faz realmente de maneira muito inconsciente, bem automática mesmo. Independente também aqui de qualquer religião, você cuidar neste momento do seu espiritual, ter muita fé, acreditar também, é importante, né? Eu acho que faz a diferença também, né? É importante, né? As religiões, e aí são estudos que nos falam isso, não sou eu que estou dizendo, que as religiões, né, a espiritualidade, seja ela quem for, ela é tida como uma estratégia de enfrentamento diante do luto. E aí eu reforço para vocês, e aí para a sociedade, para tomar muito cuidado com as falas diante da pessoa enlutada, diante da família toda, né? Não só pai, mãe, tia, mas de toda a família. Porque falas, por exemplo, como Deus quis assim, né? A vontade de Deus, elas tendem a afastar o sujeito da fé, como se ajudasse, intensificasse ou sugerisse algum tipo de revolta com essa fé. E então isso é tido de uma forma negativa, quando na verdade ali é uma importante fonte de apoio, se fizer sentido para a família, porque o luto é muito particular, né? Cada um vive isso de uma forma diferente. Mas se fizer sentido para a família, se aquilo é importante para ela, buscar essa rede tende a ser extremamente positivo principalmente nesses momentos iniciais. Mara, para a gente encerrar aqui a sua participação, eu sei que você já comentou, mas mais uma vez também, para os amigos próximos dessa família, dessa tia também, qual deve ser o acolhimento neste momento para ajudá-los? Eu acredito, como eu disse agora há pouco, né? Palavras realmente positivas, não de julgamento, mas como que nesse momento eles podem receber esse acolhimento todo para seguir em frente, né? Porque a vida segue, a gente tem que continuar e tem que saber lidar com toda essa situação. Agora é um momento de desespero, né? Mas aos poucos também a gente acredita que a dor vai passando e a saudade fica também, né? Josi, todo o meu trabalho, minhas pesquisas voltadas para luto foram voltadas para esse acolhimento social, né? Meu último estudo nós fizemos uma pergunta direta para os enlutados. O que você diria para a rede de apoio? O que faria sentido para você? E o que eles trouxeram é que as atividades práticas, a ajuda prática é muito mais eficiente do que as palavras, né? A família, as pessoas que estão em volta de quem está vivendo um luto, elas têm uma ideia de que existe algo a ser dito que vai tirar o que o outro está sentindo. E de fato não existe, não tem. Principalmente nesse momento que é o momento mais agudo do luto, né? A pessoa vai sentir. E é natural que sinta, né? Nem é saudável que não esteja sentindo, é preocupante. Então, conseguir suportar a dor dessa pessoa, acompanhar, estar do lado. Quer que eu vá ao mercado? Né? Quer que eu ajude a limpar a casa? Quer que eu auxilie de alguma maneira prática? Tem algo a ser feito? Então, estar presente é muito mais positivo do que dizer algumas coisas. Eu costumo dizer que é mais eficiente as orientações, quando eu falo com essas pessoas, sobre o que não fazer do que sobre o que fazer, né? Então, assim, evitar algumas falas que vêm junto com o julgamento, excesso de questionamento sobre como aconteceu, deixar a pessoa muito à vontade para o caso dela querer falar ou não. Não mudar de assunto, se a pessoa sentir vontade de falar,
Então, quem conseguir estar por perto, mesmo sabendo que essas pessoas estarão passando por um sofrimento, por um momento muito difícil, isso tende a ser de uma grande ajuda. E eles podem também buscar um apoio psicológico. Com certeza. Com psicólogo também, para poder entender melhor a situação. Podem também, né? Eu acho que devem também fazer isso, se né? Se permitir esse cuidado, eu costumo dizer, porque principalmente em situações em que há a ideia da culpa, há talvez a resistência de receber cuidado, como se não fosse merecimento, como se não merecesse o cuidado, né? Mas a ajuda profissional nesse sentido, ela vem para ajudar o sujeito a lidar com a adaptação. Não é a aceitação, é a adaptação. Como eu vou me adaptar a essa realidade? Porque quando nós perdemos alguém, a pessoa está ali num dia e no outro ela não está. Entende? E isso a gente está preparado somente para ganhar, né? E não para perder. E aí quando você se vê numa situação como essa, ainda mais numa tragédia como essa, eu acho que aí que a gente tem ainda mais que valorizar a nossa vida, né? E agradecer, ser grato todos os dias por tudo que a gente tem e não estar passando por isso. É isso. Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Eu sou muito grata pela sua participação. Eu acho que você explicou de uma maneira muito bacana para todos que estão nos acompanhando, para todos que estão vivendo isso também conosco, essa tragédia, porque todo mundo está vivendo junto. E agradeço muito pelas suas palavras. Eu agradeço. Obrigada, Mara. Obrigada. Volte sempre.